Bom, iniciando a nossa gravação aqui. Então, o que só aluno Uninter tem? Vocês já sendo aluno Uninter, vocês já estão matriculados, né, no curso de graduação da Uninter. O que vocês já ganham de benefício? Acesso ao pacote Office 360. Por que eu preciso acesso ao pacote Office, Elisane? Porque você tem muitos cursos aqui, pessoal, que vocês vão utilizar ou o Excel, ou o Word, ou o PowerPoint para vocês realizar as atividades. O Excel também, muitos utilizam o Excel. Então, se vocês não têm o acesso ao Office, vocês têm a liberação para utilizar ele de forma online, tá? Acesso à biblioteca virtual com mais de 100 mil títulos disponíveis na íntegra. Um curso de inglês gratuito que vocês fazem adesão no canto superior direito lá da tela principal do AVA, tanto para o pacote Office quanto para o curso de inglês. Programa DD Amigos, que é desconto nas mensalidades. Importante sempre ver lá o manual das orientações do regulamento do programa DD Amigos. Como que eu vou acessar meu ambiente virtual de aprendizagem? Coloco lá no Google AVA Univirtus ou AVA Uninter, vai ser o primeiro, é esse o site da Uninter, tá? Coloquei meu RU e senha, eu já tenho acesso ao meu AVA, esse ambiente que vai aparecer aqui. Pessoal, a Uninter tem um aplicativo, tem um app, tá? Que vocês baixam lá pelo Play Store, AVA Uninter, é Uninter, eu acho, é Uninter. Eu, Elisane, particularmente, eu falei para vocês que eu estou há 19 anos, eu, particularmente, Elisane, não gosto muito do aplicativo, tá? Não recomendo em função de que tem muitas ferramentas que a gente tem acessando direto o navegador que a gente não tem usando o aplicativo. A Elisane, mas para mim acessar as aulas, fazer as atividades, posso usar o aplicativo? Perfeito, ele é muito bom, mas tem algumas outras ferramentas que vocês podem estar explorando dentro do ambiente virtual de aprendizagem, o Univirtus, usando o navegador, que vocês não têm pelo app. Então, eu particularmente não gosto do aplicativo, tá? Eu recomendo utilizar o navegador, pode usar o celular usando o navegador também, não tem problema. Vocês podem fazer as avaliações pelo celular também, mas daí não é usando o aplicativo, tem que ser pelo navegador, tá? Colocou lá, então, ou digitou na aba de endereço univirtus.uninter.com, você já tem esses 4 atalhos aqui, que é o sistema acadêmico, onde está o azul, onde eu vou ver as minhas aulas, eu vou ter as minhas atividades, vou fazer meus trabalhos, calendário, tudo dentro do sistema acadêmico. No vermelho é minhas provas online, onde eu vou realizar as minhas avaliações. À esquerda, abaixo do cifrãozinho ali, a gente tem todo o plano financeiro, o contrato que vocês assinaram digitalmente, informações para impostos de renda, quitação anual de débitos, os contatos do financeiro, porque a gente no Polo não tem acesso ao financeiro do aluno. Nos serviços aqui onde está as engrenagens, é como se fosse a secretaria da universidade. Porque nós no Polo a gente não tem autonomia para expedir nenhum tipo de documento. Então, tudo que é serviço que vocês forem solicitar, inclusive o diploma, vocês vão acompanhar futuramente aqui pelo link serviços, porque o diploma também ele é digital, tá? Seguindo aqui, acessei ali o V Univirtus, o azulzinho, eu já entro para essa página principal aqui. O primeiro canal de que a gente tem aqui, ó, atendimento online CMA. O que é o CMA? Central de Mediação Acadêmica. O CMA, pessoal, é um setor preparado para atender os alunos Uninter. Não é um call center, é da Uninter mesmo. Esse CMA, que é a Central de Mediação Acadêmica, eles conseguem prorrogar alguma avaliação que porventura vocês acabaram perdendo, principalmente as APOLs. Claro que tudo tem um critério, tem um prazo que eles podem estar fazendo essa liberação. Então, eles têm essa autonomia para fazer esse tipo de atendimento. A única dúvida que vocês não vão esclarecer por aqui é referente ao financeiro e referente a dúvidas das disciplinas. Porque o que acontece, pessoal? Nós, orientadores no Polo, a gente não tem a formação acadêmica dentro de cada área, dentro de cada curso de vocês. Então, a gente não tem como atuar como professores. Quando se referir questões
específicas de disciplina, de alguma atividade, de algum trabalho, vocês têm um canal, um outro canal que eu vou colocar aqui na sequência, que é na tutoria. Aqui são outras dúvidas gerais que vocês vão esclarecer, que o CMA tem essa autonomia para estar esclarecendo e resolvendo para vocês, tá? Aqui à direita, nessas duas setinhas, a gente tem avisos, que são avisos referentes às disciplinas, e do lado contatos, que quem faz esse contato é o CMA com vocês também, tá? Aqui, ó, Central de Vídeos CMA. O CMA, ele faz pequenos vídeos com pequenos tutoriais, com várias dúvidas que sempre acontece dos alunos terem dúvidas dos alunos, e aqui tem. Aí tem para graduação, enfim, tem todas as áreas aqui, vocês podem estar visualizando também, tá? À esquerda aqui em financeiro, é o plano financeiro, que é o mesmo atalho que a gente tem lá antes de clicar nessa aba aqui, e para os serviços também a gente tem outro atalho aqui. Aí eu estou com dúvida, comecei a estudar e surgiu dúvida de conteúdo. Onde que a gente vai esclarecer? É dentro da disciplina, clicando em cima do nome da disciplina, à esquerda aqui, onde está esse formandinho aqui com o chapéuzinho, tutoria. Eu vou clicar em pergunta ao tutor e eu vou filtrar conteúdo da disciplina. Vou redigir a minha dúvida e vai ficar lá guardando retorno. Qual é o tempo de resposta da tutoria? Até 72 horas úteis, tá? Eles vão retornar. Pessoal, quem tá entrando, eu vou pedir para deixar desativado o microfone, e daí no final a gente abre para questionamentos, certo? Modelo pedagógico. Pessoal, isso aqui é bem importante para vocês compreenderem, por quê? Uma das principais características do ensino EAD é o cumprimento de prazos. Toda e qualquer avaliação que vocês forem realizar, vocês terão prazos para cumprir. E quem que é o responsável por esse cumprimento desses prazos? Vocês, enquanto aluno EAD, né? Por quê? Porque a Uninter tem um calendário acadêmico para o ano inteiro, que o aluno já consegue se programar até para as férias lá em dezembro, ele já consegue se programar. Porque a gente já tem todas as avaliações previstas em calendário do ano vigente, tá? E como que essas disciplinas elas são disponibilizadas? Esse modelo pedagógico é para vocês compreenderem de quanto em quanto tempo vocês vão cursar, como que vocês vão cursar essas disciplinas, tá? Na Uninter, diferente geralmente de uma instituição presencial, que é por módulo, que é por semestre, a Uninter é por módulos, ou o TA, que é a unidade temática de aprendizagem, ou o UFC, que é a unidade de formação continuada. Vamos falar módulo, que eu acredito que é mais fácil da gente compreender, tá? Por ano, a Uninter disponibiliza 3 módulos, módulo A, módulo B e módulo C, tá? Sendo que cada módulo desse pode compreender X disciplinas, 4, 5, 6, depende do curso, tá? Que a gente vai cursar, vamos dizer que sejam 4 disciplinas por módulo, A, B e C, por exemplo, tá? Que a gente vai cursar primeiro a fase 1 e depois a gente vai cursar a fase 2. Quem ingressou na faculdade, na Uninter, lá em fevereiro, que foi dia 17 de fevereiro, começou no A fase 1. Quem começou lá em abril, começou no A fase 2. Quem começou em maio, acho que foi 25 de maio, não lembro, começou no B fase 1. E quem está começando agora, 21 de julho, hoje, está começando no B fase 2. Pode ver que tem uma setinha aqui, ó, B fase 2. E quanto tempo de duração tem cada fase que a gente vai cursar? 7 semanas. São 6 semanas de aula que a gente vai organizar nossos estudos para estas disciplinas que estão disponíveis, que eu falei que pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, depende de cada curso e de cada fase. E a 7ª semana vai abrir para as provas, que elas se estendem por ali por mais 2 semanas. Mas então a gente tem 7 semanas de... Só um pouquinho, o meu telefone tá tocando. E adivinha? A Clara. Como que a gente vai organizar, pessoal, os nossos estudos, tá? Então, digamos que no meu curso, Elisane, eu tenho 2 disciplinas. Lembrando que eu posso ter mais. Eu posso ter a disciplina A, B e C. Mas eu já identifiquei que eu tenho 2 disciplinas, tá? Português e matemática, por exemplo.
cada curso vai ter suas disciplinas específicas aqui, mas todo mundo está cursando agora B fase 2. Então, nessa semana, vocês vão identificar lá dentro, quando vocês acessarem cada disciplina, que vocês têm, em média, 6 aulas, 6 temas em cada disciplina. E a gente tem que organizar nossos estudos dentro de 6 semanas. Então, o que eu vou identificar? Que nessa semana, do dia 21/7 até a próxima segunda-feira, eu vou estudar os conteúdos da aula 1, tanto de uma disciplina quanto da outra. Na semana que vem, até o dia 4/8, eu vou estudar a aula 2, tanto de uma disciplina quanto da outra. Na semana do dia 4 a 11, a aula 3. Do dia 11 a 18, a aula 4. Do dia 18 a 25, a aula 5. E do dia 25 até a outra semana, que eu não coloquei aqui, até o dia 1/9, tá certo? Vou estudar a aula 6 e eu já concluí os meus estudos. Por quê? Porque a partir do dia 1/9, numa segunda-feira, que já encerrou essas 6 semanas, a gente já começa o período das nossas provas. Lembrando que dentro dessas 6 semanas, pode ver aqui, ó, início das após. Hoje, 21/7, todos já têm a primeira atividade pedagógica para realizar, que eu vou detalhar aqui na sequência. A partir da terceira semana de aula, tá? A gente já tem, da quarta semana de aula, a gente já tem a POL 2, Atividade Pedagógica Online 2, para realizar. Essas atividades, pessoal, são avaliativas, fazem parte da média final também, que eu vou detalhar lá no processo de avaliação na sequência aqui. Tá? Pode ver aqui, ó, a 7ª semana até mais 2 semanas, que vai dar 22/9, vai ser o período das provas. Mas, pessoal, independente das provas se estenderem, né, por mais tempo, a única semana que a gente não vai ter avaliações novas, disciplinas novas iniciando, é uma semana depois que encerra aquela 7ª semana ali. São 6 semanas de aula, então do dia 9, 10, 11, 12, 9, 10, não, dia 1º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segunda-feira, dia 7, provavelmente do 9, a gente já vai ter novas disciplinas iniciando do C fase 1, independente das minhas provas irem até o dia 22/9. Então, isso significa que eu não dependo de aprovação daquelas primeiras disciplinas para me iniciar novas disciplinas. Agora, lá no calendário, a gente vai conseguir visualizar melhor quando eu chegar lá na parte do calendário, tá? Como que eu vou acessar, então, essas aulas 1 e 2? Aqui eu coloquei o print, pessoal, de um curso de administração, um exemplo, tá? Logo abaixo aqui, ó, do nome do curso, você já consegue identificar a turma de vocês, que vocês estão iniciando em julho de 2025, 25/07, tá? Isso aqui também é bem importante. Algumas coordenações de cada curso vão configurar a visualização do AVA de vocês de forma diferente, tá? Então, tem algumas coordenações que vão configurar a visualização do AVA de vocês acessando aqui do lado onde está meus cursos, vai ter recentes. E aí vocês só vão conseguir visualizar o que vocês acessaram recentemente. Então, o que eu oriento sempre? Clicar em meus cursos, clica em cima do nome do curso e vocês já terão aqui, ó, disciplinas em andamento. Abaixo vai ter disciplinas concluídas ou disciplinas pendentes ou futuras, que é a que vai entrar ou que eu fiquei pendente. Porque se vocês acessarem só o que está recente, eu não consigo identificar o que entrou novo para mim. E aí, teoricamente, Elisane, mas não tinha entrado para mim. Não, entrado tinha. Você que não clicou em meus cursos e clicou sobre o curso para ver o que veio de novo na fase nova vigente. Tá? Aqui já tem, ó, avisos e mensagens que vocês têm que acompanhar. Aqui logo abaixo da disciplina, ó, já consegue visualizar, pessoal, que é B fase 2 e o período de estudos dessas 6 semanas que vocês têm que organizar para essas disciplinas. Não quer dizer que depois do dia 30/8 vocês não têm acesso mais ao material, vocês vão ter acesso normal. O que acontece, esse é o período para vocês organizar o tempo, mas acesso ao material, às disciplinas, ao conteúdo da disciplina, vocês vão ter até se formar.
No momento que estou formada, aí eu não vou ter mais acesso, tá? Então, vou dar sequência aqui. Cliquei em cima do nome da disciplina. Aqui no primeiro roteiro de estudo, eu vou clicar em rota de aprendizagem. Aqui abaixo, dei um exemplo na aula 2. Clico em iniciar e eu já vou ter acesso à aula. Aqui, pessoal, abaixo, ó, aulas. Tem desenho de um play aqui, ó, de uma câmera, de uma tela de um computador. Aqui a gente tem acesso às videoaulas. Texto da aula é um material em PDF que foi elaborado pelo professor da disciplina. Esse equivale para as avaliações. O livro, muitas vezes o livro é digital. Todos os livros são digitais. Não vem mais livro físico. Muitas vezes o livro ele é só um complemento do estudo de vocês. Aqui, ó, central de mídias. Aqui vocês conseguem baixar, porque enquanto vocês estão cursando as disciplinas, já vão baixando esse material para uma futura consulta depois de formado. Porque depois que está formado, não tem mais acesso a esse material, tá? Então, aqui que a gente vai encontrar. Pessoal, outra coisa. Cada disciplina compreende uma carga horária X, tá? Dependendo, 56, 72, depende do curso, depende da disciplina. Cada aula, em média, vocês terão 1 hora com o professor. Se eu tenho 6 aulas, a Elisana, tu falou 6, no meu eu tô vendo 12. Né? Eu vou dar um exemplo, o curso de engenharia, eles têm a aula prática e a aula teórica junto. Então, vai duplicar, mas de teoria é 6 em média que vocês terão. Tá? Então, se vocês têm 6 aulas e em média cada aula 1 hora com o professor, isso aqui caracteriza 6 horas de aula. E a minha carga horária da minha disciplina compreende 56 horas. O restante, vocês vão complementar o estudo de vocês através do material de leitura. Então, o que isso significa? Que a gente, só com as videoaulas, a gente não tem embasamento teórico para compreender uma disciplina. Eu preciso fazer a leitura do material, ler o livro digital lá dentro da disciplina. Tá? E como que vou computar as horas no ensino EAD? Através da aprovação, porque se vocês tiverem as horas mínimas de estudo, vocês vão chegar lá no final e vocês vão ter a aprovação na disciplina, tá? Sistema de avaliação, bem importante, tá? Vocês sabem, né, que teve um novo marco regulatório para os ensino EAD, para os alunos que estão ainda se matriculando, permanece a regra anterior a esse novo marco, que ela vai ter vigência somente a partir de agosto, se não me engano, 14 de agosto. Então, quem está matriculado agora está na regra antiga. Então, o que caracteriza essa regra? O que diz essa regra, né? Esse decreto que tem? Que todas as avaliações elas devem ser presenciais no polo, quanto prática, atividade, trabalho, apresentação, avaliações. Porém, pessoal, até a pandemia, então a gente não tinha avaliação online. Em virtude do Covid-19 é que o MEC flexibilizou essas provas online e a gente acabou colocando o aplicativo de provas online. Mas o que aconteceu? Em maio de 2024, o MEC diz: acabou a pandemia, agora vamos retomar aos poucos as avaliações presenciais. Então, o que até hoje nós temos? Por enquanto, tá? As avaliações para o EAD, elas estão pelo menos uma vez ao ano. Porém, para os cursos de engenharia e tecnólogo em processos químicos, todas as avaliações já estão presenciais. E isso significa que a qualquer momento pode mudar também para os demais cursos. Então, os demais cursos estão realizando prova presencial uma vez ao ano, ou seja, em uma fase ao ano. Nessa fase que vocês estão iniciando agora, os cursos da área de educação vai fazer prova presencial no polo. A fase anterior foi a área ambiental. A fase anterior à ambiental foi a área de negócios. Então, em cada fase, a Uninter dividiu, para não ficar todos no mesmo período, dividiu por área a fase que o aluno vai fazer prova presencial no polo. Então, essa próxima fase, quem é da área de educação, deverá realizar as provas presenciais no polo, tá? Demais cursos que não é da área de educação, não é engenharia e não é tecnólogo em processos químicos, pode ainda estar fazendo prova online, tá? Que eu vou detalhar aqui. Então, o que compreende o processo de avaliação, o sistema de avaliação?
tá? Tanto avaliações presenciais ou online, né? Atividade presencial no polo, o que é? Eu vou dar um exemplo. O curso de engenharia, eles têm um laboratório prático que eles têm que agendar para fazer um experimento e fazer um relatório e postar o relatório, isso vai valer média para a atividade dele. Então, é uma atividade presencial no polo, tá? O processo de avaliação, pessoal, das provas e trabalhos, ele é bem particular de disciplina para disciplina. E a gente é que vai ter que identificar para cada disciplina o que vai compreender. Porque não quer dizer que nessa fase, eles dizem agora, nessa fase eu tenho português e matemática. Não quer dizer que na mesma fase eu vou ter tanto o mesmo processo de avaliação de uma quanto para outra. Depende, cada avaliação tem o seu processo de avaliação particular, tá? A não realização, pessoal, implica em reprovação, tendo que pagar e repetir novamente a disciplina em regime tutorial, que é a forma como o aluno repete uma disciplina. Então, o que vai compreender o processo de avaliação? Eu vou detalhar algumas avaliações aqui que vocês têm, tá? Mas vocês têm que identificar lá dentro da disciplina de vocês, clicou na disciplina, avaliações, simular notas, vocês conseguem visualizar tudo que compreende cada avaliação. O que é a POL? Todo mundo tem a POL, Atividade Pedagógica Online. São trabalhos com consulta que vocês realizam dentro da disciplina, que são essas que já estão disponíveis para vocês. Tem alguns cursos que somente vai ter lá na 7ª disciplina ou lá no material complementar trabalho. Lá vocês vão fazer o trabalho e vão postar o trabalho lá no link à esquerda, abaixo de avaliações tem o link trabalhos. Eu vou lá e vou postar. Sempre, pessoal, quando tem trabalho que eu preciso elaborar, que eu preciso fazer um relatório, eu vou usar o PowerPoint, eu vou usar o Excel, eu vou usar o Word, a Uninter sempre vai disponibilizar o modelo para vocês, o template. Então, sempre presta atenção, quando diz modelo do arquivo, modelo do relatório, template do relatório, é o modelo que vocês vão baixar para utilizar as mesmas configurações, tá? A atividade prática e atividade prática presencial são aquelas que eu dei o exemplo da engenharia. Alguns cursos têm atividade online, essa atividade prática ela vai ser online, vão ser questões de múltipla escolha, e algumas ele vai ter que vir aqui, elaborar um relatório, fazer o experimento dentro do kit, né? E aí ele vai postar posterior lá no link trabalhos. O curso de jornalismo e publicidade, eles têm PL, que é o plano laboral. Lembrando que todo o trabalho, pessoal, que vocês realizarem do curso de vocês estarão realizando a parte prática do curso, tá? Atividade extensionista também, todos os cursos têm atividades extensionistas, tem 2, 3, 4, 5, até 12 atividades extensionistas, se não me engano, tem alguns cursos que tem ao longo do curso, dos anos do curso que compreende cada um deles, tá? Essas atividades, os trabalhos, PL, são obrigatórias. A não realização, pessoal, implica em reprovação, tendo que repetir novamente a atividade, tá? Prova é prova que a gente vai ser, né, testado, nosso conhecimento, que ela vai ser tanto prova objetiva de múltipla escolha, quanto prova discursiva, que é, a discursiva é descrever, tá? Digitar a resposta. A discursiva para a área da educação é portfólio, estudo de caso. A área da educação, as licenciaturas, pessoal, para o plano pedagógico e estágio, as aulas são síncronas, obrigatórias, ao vivo, no dia e no horário informado, tá? Não é aceito aula, não fica aula gravada. Então, para os projetos pedagógicos 1, 2 e 3 e estágios e TCC, vocês têm atividades síncronas obrigatórias, certo? Sistema de avaliação, então, eu vou detalhar POL, prova objetiva e prova discursiva aqui, que todo mundo tem, tá? As APOLs, pessoal, são 2 atividades que a primeira vocês já tem ela disponível, tá? Que todo mundo já pode entrar lá e ver as questões e ir fazendo aos pouquinhos conforme vocês vão avançando no estudo. A primeira atividade, já pode ver aqui que eu circulei, ó, começou hoje e vai até o dia 1º de setembro. A atividade 2 abre o dia 11 de agosto e também vai até o dia 1º de setembro. Se vocês verificarem isso aqui, a atividade 1 são questões da aula 1, 2 e 3. A atividade 2 é questões da aula 4, 5 e 6. Mais ou menos nessa regra.
Clicou aqui em iniciar atividade, vocês já vão ter ali as regras, tempo ilimitado, ou seja, eu não tenho tempo limite para mim ficar logada na minha atividade, eu posso entrar e sair várias vezes dessa atividade e vai considerar a maior nota dentro das avaliações, tá? Então, não é nessas tentativas não é a mesma atividade, mas pode vir questões novas, mas também pode vir questões que já vieram na minha primeira tentativa. E como ela é com consulta, pessoal, eu entrei hoje aqui, iniciar, identifiquei a pergunta, estou estudando, identifiquei a resposta, fui lá, marquei a resposta. Hoje eu não vou estudar mais. Amanhã eu entro, vejo a questão 2, faço atividades. Então, o que eu tenho que fazer para entregar a avaliação, ou seja, finalizar a avaliação, somente depois que eu respondi as 10 perguntas, tá? E por isso que ela é para ser feita com consulta. Logo que vocês acessam a atividade, finaliza a primeira atividade, a primeira tentativa, pode ver que aqui diz, 3 tentativas, abaixo onde diz a qual objetiva, aqui vai ter a nota, onde está em vermelho, aqui vai aparecer a nota automaticamente, embaixo da nota vai ter a palavra detalhes, clicando em detalhes vocês têm acesso ao gabarito. Alguns cursos, eles já disponibilizam o gabarito informando quais foram as questões que vocês erraram, mas eles não disponibilizam a resposta correta. Mas sinaliza lá, você não pontuou essa questão. A resposta correta é somente depois que encerra o prazo de realização ou que vocês fizeram todas as tentativas. Depende de cada curso. Eu já vi curso que eles não disponibilizam o gabarito ali nem com as respostas que ele errou, só depois que finaliza o prazo, tá? Então, isso aí vocês conseguem acompanhar, visualizar. Mas a POL é trabalho, toda e qualquer avaliação vale 100, porém, pessoal, cada avaliação tem um peso diferente. Aqui vocês conseguem visualizar, cada POL tem peso 15, representa a soma das duas atividades, 30% da minha média final, tá? Prova é prova, né, que a gente vai testar nosso conhecimento sem consulta. Como eu falei lá no início, as provas online, o aluno que está realizando prova online, ele não vai precisar fazer o agendamento, ele somente dentro do período de realização daquelas 3 semanas ali, do dia 1º até o dia 22 de setembro, ele vai entrar dentro do AVA e vai clicar aqui em provas online e ele vai realizar a prova dele normalmente. Lembrando que prova tem tempo de duração diferente da POL, que eu posso entrar e sair várias vezes. A prova, no momento que eu cliquei iniciar, quero iniciar a avaliação, eu tenho que concluir ela dentro de 1 hora. Eu não vou sair e o tempo vai congelar, que nessa semana aconteceu. Aí eu abri a minha prova e vi as questões, e daí eu saí porque achei que o tempo ia congelar e aí eu ia poder voltar e fazer a prova novamente. Não. A prova vai ficar contando o tempo, quando tu tentar entrar novamente, a prova vai finalizar zerada automaticamente, eu vou perder essa prova, tá? Para eu poder fazer prova online, por este link em vermelho aqui, para quem pode fazer prova online, tá? Eu preciso ter câmera habilitada e microfone habilitado no meu computador. Caso contrário, a prova ela não vai abrir, ela vai pedir um token, não tem token para fazer a prova. Eu preciso ter câmera e microfone e vai abrir normalmente. A Elisane, minha câmera está estragada. Não tem problema, o aluno pode agendar e vir fazer presencial aqui no polo, porque o agendamento, pessoal, é para o aluno reservar um laboratório aqui, reservar um computador para no dia horário que ele agendou, tá disponibilizado o computador para ele estar realizando as avaliações dele, tá? Aqui diz, proibido fotografar, filmar ou fazer print de tela. Por quê? Qualquer problema que acontecer, lá o CMA, Central de Mediação Acadêmica, no atendimento online, vai conseguir resolver para vocês. Aguarda ali e eles resolvem lá para vocês se acontecer algum problema, tá? Prova discursiva, dependendo do curso, são 5 opções de pergunta e o aluno escolhe 3, ou 4 opções de pergunta e ele escolhe 2. Ou seja, dentro de X opções, o aluno vai poder montar a prova e escolher quais as questões que ele vai responder, tá? O tempo de escolha e resolução da prova é 1 hora. Então, no momento que clicou lá na prova discursiva, aí já tem que escolher e responder dentro de 1 hora, tá? Outra coisa, pessoal,
a prova que eu não falei aqui, ó, a prova objetiva, tem alguns cursos que tem 3 tentativas de realização a prova regular. E tem cursos que é uma tentativa só. Depende do curso, vocês vão, quando clicar lá na prova, vocês vão identificar se diz uma tentativa ou 3 tentativas, tá? Então, a prova discursiva é uma tentativa apenas. Na educação, na área de educação, a prova discursiva vai depender, ela pode ser para as licenciatura e bacharel ou uma atividade prática loco-regional, que é trabalho, que daí ele vai ter que elaborar um trabalho e postar no link de trabalhos, aí não vai ter a prova discursiva, ou não vai ter trabalho e vai ter a prova discursiva. Por isso que eu digo, cada disciplina é particular, uma pode ter, a outra não. Para a licenciatura em formação pedagógica, estudo de caso, ou prova discursiva, ou atividade prática loco-regional também. Letras em inglês, estudo de caso, portfólio, ou prova discursiva, ou atividade prática também, tá? Quando é prova discursiva, atividade prática loco-regional, estudo de caso, portfólio, é a avaliação que mais tem peso dentro do processo de avaliação. Ela representa 40% da média final. Os outros 60% vai estar entre a objetiva e a discursiva. A objetiva e as atividades, as APOPs, tá? Então, cuidem, pessoal. E qual que é a média para aprovação, Elisane? É 7. E como que eu vou acompanhar se eu aprovei ou não na disciplina? Eu vou ter que fazer esses cálculos, multiplicar o peso da nota e dividir por 10? Não precisa. O próprio sistema, ó, clicou na disciplina, avaliações, aqui nessa setinha laranja, simular notas, o próprio sistema já dá os critérios de aprovação aqui. Se a minha média ficou de 70 a 100, eu estou aprovada por média, mas se a minha média ficou entre 30 e 66, eu reprovei na disciplina e eu vou ter que pagar e repetir novamente essa disciplina em regime tutorial. Eu só terei direito a recuperar uma disciplina que eu não atingi a média 7, se a minha média final entre todo o processo de avaliação ficou no mínimo 30. Ah, Elisane, mas ficou 29, não dá para abrir uma exceção? Não. Vai reprovar por média e vai ter que repetir novamente a disciplina em regime tutorial. Então, isso significa, pessoal, a importância do cumprimento dos prazos das avaliações, tá? Aqui, ó, por que é simular notas? Porque se vocês quiserem já digitar uma nota ali simulando, o sistema já faz o cálculo. Ah, Elisane, a Zapoc é com consulta, dá para tirar 100, né? Perfeito. Se não tirar 100... é muito difícil, pessoal, porque eu posso consultar o material e posso fazendo aos pouquinhos. Conforme eu vou estudando, vou identificando a resposta, eu marco uma a uma. Então, assim, ó, 100 é garantido aqui nas atividades, né? As atividades práticas que vocês têm tempo para realizar, para elaborar, tem um modelo, pode consultar, também é bem importante. Agora, quando é prova, aí sim é sem consulta, tá? Aqui a média já vai ser feita a média final. Se eu não atingir, mas deu o mínimo, nossa setinha do verde no meio, no exame, aí eu vou identificar o que compreende o meu exame, se eu tenho prova, se eu tenho atividade, se eu tenho só prova, depende porque no exame, pessoal, vocês vão recuperar a disciplina, não é a avaliação que eu não fui bem e acabei não atingindo a média 7, daí eu tenho que fazer todo o processo de avaliação que compreende lá no exame. Fiz o exame ou deixei de fazer o exame, eu reprovo no exame, né? E não atingir a média mínima ali, que é 50 lá no exame, aí eu passo para a última etapa de aprovação, que é a prova de RCP, recuperação de conceito pago. Mas essa aqui só vai estar liberada se a minha média final lá ficou 30, tá? Então, o exame é ofertado, é uma recuperação da disciplina que vocês fazem de forma ofertada, não precisa solicitar nem pagar. Fez e não atingiu a média no exame ou deixou de fazer, reprova no exame e passo para a última etapa, que é a prova de recuperação paga, tá? Aqui eu já coloquei as etapas que vocês têm para aprovar na disciplina. Aprovação por média, ali no período regular, 7. Se eu não atingir o 7, eu posso recuperar no exame. Mas antes do exame, vocês podem ver que vocês têm segunda chamada substitutiva. O que é a segunda chamada substitutiva? É uma segunda oportunidade que o aluno tem de fazer a prova que ele não fez ou que ele fez e acabou não atingindo a média 7. Porém, ela é
paga. Tem um prazo para me solicitar e um prazo para me realizar, conforme lá tá tudo no calendário lá dentro do AVA, tá? A segunda chamada, pessoal, é somente para a prova e algumas disciplinas tem para os trabalhos. Então, eu tenho que sempre identificar lá se a segunda chamada eu tenho para trabalho ou não. Isso tudo vocês conseguem ver dentro lá do AVA. A Elisane, eu fiz, minha média ficou 65, mas eu não quero pagar a segunda chamada. Não tem problema. Tem o mínimo 30, recupera no exame. Fiz o exame e mesmo assim eu não atingi a média no exame. Eu passo para a última etapa, que é a prova de recuperação. Quais os valores? Segunda chamada hoje, 34 cada prova. Recuperação, R$60. Regime tutorial, 230. Então, vale a pena, né, se solicitar a segunda chamada, porque aqui, pessoal, acontece a segunda chamada, o aluno fez as após, uma ele tirou 100 e a outra ele tirou 90, a média dele final lá ficou 29, e ele não fez as provas. Se ele solicitar uma prova em segunda chamada, e o mínimo que ele tirar lá na prova, ele atinge a média mínima 30 para depois recuperar no exame que é ofertado. Mas agora, se ele não solicitou a segunda chamada, ele está reprovado por média, ele vai ter que pagar 230 para recuperar uma disciplina. Que ele recuperar não, para repetir uma disciplina que ele não teve a média mínima 30 para poder recuperar, certo? Aqui no regime tutorial, o valor hoje é 230, ele tem um desconto de 50% se pagar no vencimento. Seguindo aqui são alguns ícones que a gente tem dentro do AVA, se vocês acessarem lá. Cursos livres, são vários cursos de extensão. Quando vocês abrem o AVA, pessoal, vocês vão ver que abre aqueles pop-ups também com algumas ofertas. Olhem aquelas informações, se é para vocês ou não. Às vezes é para o aluno, às vezes não é. Tem cursos, palestras ofertando, todo mundo tem atividade extensionista que vai ter que comprovar através de certificados, que são atividades extracurriculares que vocês têm que realizar. Aqui tem vários, vai surgir para vocês durante o curso também. Ainda aqui à esquerda, ó, estágio não obrigatório, posso fazer eles no estágio remunerado? Pode fazer. Manual do aluno, biblioteca virtual. À direita aqui, a DD Amigos para vocês acompanharem. Ao vivo, Elisane, me inscrevi numa palestra que vai ser o dia 5 de agosto, às 19 horas, pelo link ao vivo. Aqui, exatamente nesse horário, vocês vão conseguir assistir a palestra. Não conseguir assistir ao vivo, no dia anterior, na aba anterior, vai aparecer lá a aula gravada para vocês estarem assistindo. O atendimento online, que já falei lá no início. Calendário, pessoal, desempenho, para ver tudo, compreende a minha grade. Vou seguir aqui, ó, calendário, tá? Ó, à direita da tela, cliquei em calendário. Aqui é desta forma que vai aparecer para vocês. Aqui eu consigo identificar quais são as disciplinas do meu curso que eu estou cursando nessa fase. Automaticamente o laranja vai estar disponível na fase vigente, na fase atual que vocês estão cursando. No vermelho aqui, todo o processo de avaliação. Aqui no laranja, todos os serviços. Um adendo que eu faço aqui, pessoal. Cuide em período de rematrícula. Como é que é feita a rematrícula no ensino EAD? Não preciso fazer nada no período de rematrícula, desde que no período de rematrícula eu esteja com as minhas mensalidades em dia. Não, Elisane, eu estou com 1, 2 parcelas. O próprio financeiro lá, o link financeiro, direciona vocês para uma negociação, ou tem uma colega nossa que também contata vocês para fazer uma mediação junto ao financeiro para uma negociação, para vocês estarem confirmando a matrícula para a próxima módulo, tá? Geralmente isso acontece do A para o B, do B para o C, do C para o A e assim sucessivamente. Aqui no desempenho, Elisane, eu queria saber todas as disciplinas que eu vou cursar no meu curso, se eu tenho estágio obrigatório, se eu tenho TCC, porque aí o aluno se matricula, pessoal, eu vejo muito, aí chega lá o estágio, mas o meu curso tem estágio. Aqui vocês conseguem visualizar na grade, na setinha laranja, tudo que compreende o meu curso. Se eu tenho estágio, se eu tenho TCC, se eu tenho atividade extensionista, se eu tenho disciplina eletiva ou não, tá tudo aqui. Aqui, ó, disciplina eletiva. A maioria dos cursos, não vou dizer todos, tem disciplinas eletivas. O que é disciplina eletiva? É a disciplina obrigatória que vocês vão cursar numa fase normal. Porém, quando elas entrarem, o aluno vai ter opções de disciplinas que ele vai poder escolher qual a disciplina que ele vai cursar naquela fase. A Elisane, no meu desempenho, está dizendo que eu vou cursar português e a outra diz eletiva 2.
a português automaticamente já vai aparecer lá para mim e a eletiva 2 vai abrir assim como esse pop-up aqui e eu vou poder marcar e escolher a disciplina que eu vou cursar. Já sei as 2 disciplinas que eu vou cursar. Aqui onde está circulado, aqui tem uma setinha azul, vai estar o período que vocês vão escolher essa disciplina eletiva. Porque se eu não escolher dentro desse prazo, quando vocês forem cursar, aleatoriamente vai ser vinculada uma disciplina dentro das opções, tá? Geralmente fica ali por 10, 12 dias disponível no início da fase. Começou hoje, 10, 12 dias vai estar disponível lá para vocês escolherem as eletivas. Tem alguns cursos que já começam na primeira fase, tem uns que é lá no último ano, tem um que é lá na terceira fase. Depende, é bem particular de curso para curso. Concluí as informações aqui. Eu vou parar aqui agora a nossa gravação. Quero agradecer, sejam bem-vindos.